Vamos receber hoje o professor Antônio Nunes de Miranda, que nos honra com uma entrevista. O professor Miranda, ele para mim, está ligado a várias memórias do sistema de recursos hídricos, tem a questão do seu papel extremamente relevante na criação da Secretaria de Recursos Hídricos, do primeiro plano estadual de recursos hídricos. Antes disso, como membro destacado da consultoria no Estado do Ceará, teve um papel extremamente relevante na Universidade Federal do Ceará. Talvez seja a melhor síntese do triângulo que, de certa forma, deu sustentação à política estadual de recursos hídricos, que é o triângulo universidade, o triângulo que tem no outro vértice o Estado e no outro vértice a consultoria no Estado. Então, talvez a melhor síntese desse triângulo é o professor Antônio Nunes de Miranda, que teve papel destacado nessas três dimensões. Então, eu queria agradecer muito o professor Miranda por nos conceder essa entrevista. Em caráter pessoal também, foi meu orientador de iniciação científica, né? Muito me honra, e agradeço muito aqui a ele compartilhar algumas de suas memórias sobre a história dos recursos hídricos do Ceará conosco, né? Convidei também aqui a Sandra Aquino para nos acompanhar nessa jornada hoje de diálogo com o professor Miranda. Professor Miranda, muito obrigado. Minha primeira questão para o senhor é o seguinte: nós vamos começar aqui um pouco antes, a trajetória, que eu acho que a trajetória ela explica muito o que veio depois. E eu vou remeter para um período já que talvez seja o período anterior à secretaria, né, da sua formação. Então, algumas coisas que me vêm à cabeça aqui quando penso na sua trajetória primeiro, Fortaleza Guaramiranga, né, o Colégio Militar de Fortaleza e a Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, né, nos idos, entrando em 1965, saindo aí em 1969, né, se me falha a memória, alguma coisa assim. E depois disso, o senhor indo praticamente em seguida ao mestrado, que era uma coisa que não era muito usual, né, para os engenheiros civis naquela época, né, procurar imediatamente uma qualificação de mestrado, né, que aí o senhor foi em 1970 para a PUC Rio. O senhor podia contar um pouco essa história inicial, para a gente ir evoluindo aqui no nosso diálogo? Obrigado, senhor Miranda. Eu que agradeço a sua lembrança de me convidar para essa conversa. Será um prazer muito grande. Queria cumprimentar você, a Sandra, certo? E dizer que eu espero ser uma testemunha fidedigna, porque aquilo que a gente vive há tanto tempo, a gente, talvez, alguns pontos não possam ser exatamente na cronologia, mas eu vou tentar ser o mais preciso possível. Em relação à minha história de vida, eu sou de uma família de classe média de Fortaleza, meu pai era médico, e nós morávamos ali na Barão de Rio Branco, no quarteirão do Cine Arte, que tinha sido antes o Cine Araçanga, ali perto do Instituto José Frota. Ali era a parte central de Fortaleza, e realmente a família da minha mãe é de Guaramiranga, família Matos Brito, que é um ramo da família Queiroz, e já a família do meu pai não, a família do meu pai é daqui da região metropolitana e mais ligada aqui também ao de Caucaia e uma parte da família situada em Messejana. Mas estudei na escolinha Alba Frota, ali no Parque da Criança, tinha uma escolinha que eu acho que até pouco tempo existia. Depois fui para o Colégio Cristo, quando foi aberto o Cristo. Minha mãe era uma pessoa muito preocupada com essa questão de educação, e o Colégio Cristo surgiu com uma cultura nova de ensinar, e apesar de ser um colégio ligado à religião católica, mas tinha uma maneira nova de ensinar, de ver. E a minha mãe nos colocou no Cristo, eu e meu irmão Ricardo. Depois eu saí do Cristo, foi quando criaram aqui o Colégio Militar de Fortaleza, eu fiz o Colégio Militar, fiz o científico. Naquele ano foi aberto concurso para o primeiro ano ginasial e primeiro ano científico do Colégio Militar. Eu fiz o Colégio Militar, terminei o Colégio Militar, fiz vestibular para Engenharia Civil e
Fiz engenharia ainda na escola ali, que fica em frente à reitoria da UFC, onde hoje é um departamento do Centro de Humanidades. Certo? Era uma escola diferente, porque os professores só iam dar aula, não era essa coisa de universidade de hoje. Os alunos é que eram os donos da escola. Nós tínhamos o nosso código de honra que não se podia colar, e nós, alunos, fazíamos a disciplina disso. Eu tive um colega que copiou um trabalho de física só para comprovar a presença dele, que ele não precisava dar nota, e foi obrigado a sair da escola de engenharia pelos alunos. Certo? Os alunos obrigaram e a congregação votou e eles teve que sair da universidade. Certo? Então, nós éramos um dono, passávamos um dia lá na escola estudando e tal. Depois eu fui ser auxiliar técnico da Companhia Docas, como estagiário. Foi uma oportunidade muito boa de trabalhar em muitas obras, inclusive obras de fundação, obras portuárias. E aí, quando eu cheguei no 4º ano da escola de engenharia, do 3º para o 4º, eu resolvi fazer economia. Fiz também economia. Fiz vestibular e fiz os 2 primeiros anos de economia. Quando eu terminei a engenharia, eu deixei a economia pensando em voltar mais adiante, mas, na verdade, nunca retornei. Mas, de qualquer forma, esses 2 anos de economia foram muito bons para mim. Tem um detalhe interessante, no ano da minha formatura, em 69, nós estávamos em pleno milagre econômico. Pra você ter uma ideia, eu tive 4 ou 5 empregos para escolher. Certo? Mas eu e mais 2 colegas, o Eduardo Ney e o Antônio Carlos Albuquerque, resolvemos ir fazer um mestrado no Rio. E nós nos inscrevemos, estava esperando o resultado, fomos aprovados, iríamos em fevereiro ou março. E nessa época, estava o projeto do Estádio Castelão. E o professor Luiz Hernani de Carvalho tinha uma empresa de consultoria de projeto, a KVA, era no centro da cidade, e nos chamou para fazer os projetos de instalações de drenagem do Castelão, de águas pluviais e drenagem do campo, drenagem enterrada. Foi um bom trabalho, porque nos obrigou a rever toda aquela parte de hidráulica dos fluidos em meios porosos e também de ver a parte de hidrologia, parte de período de retorno, tempo de concentração, tudo isso. E nós terminamos esse trabalho e fomos para o Rio de Janeiro e fizemos lá, eu fiz o mestrado, certo? Fiz o primeiro ano em 70. Quando eu terminei, fui convidado para ir trabalhar numa empresa, que era a maior empresa de geotecnia do Brasil na época, a Geotécnica. E terminei minha tese trabalhando ao mesmo tempo. Depois eu casei com a minha namorada, a Maria Inês, aqui do Ceará, e ela engravidou e veio ter a neném aqui, a Raquel, que é sua colega na universidade. E nós resolvemos voltar. Eu inicialmente trabalhei com Ronald Loureiro. Depois montei a minha própria empresa, a Geonorte, isso já em 1974. Foi quando também eu fiz exame para a escola de engenharia, para ser professor da escola de engenharia. Fiz o concurso para professor de hidrologia e barragens. Certo? Quando eu assumi, naquele tempo a cadeira era semestral já tinha havido a reforma universitária, e tinha a cadeira de hidrologia e barragem 1, hidrologia e barragem 2. E foi quando o Bento, nosso colega lá, professor Joaquim Bento, voltou do Rio, tinha feito o mestrado, e estava trabalhando com hidrologia. Aí eu propus a ele, Bento, vamos separar, vamos fazer uma cadeira de hidrologia e outra cadeira de barragem, cada um fica com a sua disciplina. Nós fizemos isso, então, nesse momento, eu me afastei da hidrologia, tá certo? Mas apesar de continuar trabalhando, porque na época, quem projetava barragem, projetava também a parte de hidrologia, de cálculo de vazão regularizada, de volume do reservatório, de cálculo de cheia do vertedor, usando o método do Aguiar. Então, de certa forma, eu continuei ligado à hidrologia. Certo? Então,
Nessa época eu era professor de 12 horas, então a gente só ia dar aula, eu dava uma disciplina por semestre e trabalhava na empresa, né? Aí tem que, já vendo essa questão da força da nossa consultoria aqui no Ceará, nessa época surgiu aqui em Fortaleza uma empresa chamada Cirac, que era consorciada a uma empresa chamada SET Internacional. Isso foi um pernambucano que, no tempo do governo militar, eu acho que foi trabalhar na França, talvez se afastou do governo por conta das questões políticas, e fez amizade com esse pessoal da SET, e quando voltou, abriu essa empresa Cirac, mas com sede aqui em Fortaleza, que era ligada, acho que talvez por causa da presença do Denox. E o diretor dessa empresa era o Cornélio Diógenes, que também tinha estudado em Pernambuco e tinha essa ligação. Então, a Cirac foi a primeira grande empresa de consultoria que nós tivemos, certo? Trabalhava muito para o Denox, certo? E com isso nós tivemos um fortalecimento. Essa empresa depois veio a diminuir de importância, até fechar, mas deixou as empresas dela resultantes. Deixou a VBA, do Ednardo e do Souza Neto, deixou a KL, do João e do Adonai, não, a Gsoft, do João e do Adonai, deixou a KL do Célio, tá certo? E mais umas outras duas pequenas, tá certo? Que foram resultantes dessa influência da Cirac. Eu mesmo aprendi muito com os engenheiros franceses que vinham fazer barragem aqui, estudar barragens. Eu acompanhei 2 grupos desses engenheiros no Piauí, no Gurgué e depois no Baixo Parnaíba, certo? E tive a oportunidade de aprender muito com eles, tá certo? Então, nessa ocasião aí, nós tínhamos no Ceará já o Denox, né? Tínhamos o Denox, tínhamos essas empresas de consultoria, tá certo? E tínhamos a universidade se fortalecendo, criando seu mestrado, certo? Então, nós podíamos dizer, naquela época, nós nos referíamos à comunidade de recursos hídricos, para você ter uma ideia. Havia uma comunidade. E o Ceará se destacava em relação ao resto do Brasil. Tirando São Paulo, tá certo? Nós tínhamos a maior equipe de consultoria de engenharia do Brasil, certo? Então, foi nessas circunstâncias que eu decidi fazer o doutorado nos Estados Unidos, em 83, tá certo? E aí, como eu estava ali falando, nessa ocasião, por coincidência, eu fui convidado para trabalhar nesse grupo criado pelo professor Luiz Marco, que era o secretário de Serviços Públicos, de Obras e Serviços Públicos, e que foi o primeiro grupo que trabalhou assim a coisa dos recursos hídricos a nível estadual de forma mais estruturada. O professor Vieira fez parte desse grupo. Parece que nunca saiu um plano, mas saiu... Teve um documento. Teve um documento que eu costumo chamar de plano zero. 80 páginas mais ou menos. Que eu costumo chamar de plano zero. E é interessante que eu não participei, eu não pude aceitar o convite do Luiz Marcos, porque ia para os Estados Unidos, estava me planejando para ir para os Estados Unidos, e indiquei o Ednardo, certo? O Ednardo e o Souza Neto foram trabalhar junto nesse projeto, certo? Ednardo Cardoso, certo? Aí tem também só um ponto que eu quero te falar desse período. Nessa época, eu trabalhava para a UMEF, fazendo projeto de avenidas. Fiz o projeto da Santos Dumont até a Praia do Futuro, da Zezé Diogo, da Dioguinho, do Quarto Anel Viário, que era a Dedé Brasil, certo? E na UMEF tinha um engenheiro, que tinha sido meu contemporâneo de universidade, mas mais novo, eu não tinha muito contato, que era o Adolfo Marinho, que trabalhava no outro setor, que não era nesse setor viário. E um dia ele me chamou e me convidou para fazer o Plano Estadual de Recursos Hídricos. E nós tivemos algumas reuniões com ele, mas eu confesso que eu nunca entendi bem o que seria esse plano. Tá certo? Eu confesso, mas foi a primeira vez que eu vi falar nessa possibilidade de se fazer um planejamento específico para recursos hídricos,
Foi nessas conversas com Adolfo, aí no final da década de 70. Certo? Nós tínhamos, nessa época ainda, uma pobreza muito grande no Ceará, de conhecimento. Eu vou dar um exemplo. O Vigílio Távora, quando assumiu o governo, criou um projeto Tábua de Pirulito, um nomezinho assim. Paliteiro. Projeto Paliteiro, que era para cobrir o Ceará de poço profundo. Comprou vários equipamentos, montou uma empresa estadual. E eu fui convidado para uma reunião no Palácio do Governo, onde ele ia lançar esse projeto. E nós estávamos lá na sala, lá numa mesa comprida, lá esperando que ele chegasse. Eu era engenheiro novo, tinha muita gente, e não era minha área, poço profundo não era minha área. Mas lá pelas tantas, eu me senti mais à vontade na conversa, o governador não tinha chegado ainda. E eu disse, rapaz, o governador está sabendo que todo poço no Ceará, a água é salobra. Aí alguém disse, que história é essa? Aí começaram o zum, a conversa, e várias pessoas deram depoimento. Não, isso mesmo, poço no Ceará, no cristalino, quando dá água é salobra, porque muitos não dão água nenhuma. E ficou aquele zum, aquela conversa e tal. Aí quando eu notei o secretário, não me lembro quem, se levantou e foi embora da reunião. Aí o Vigílio, que era para ter chegado numa determinada hora, demorou quase meia hora. E quando chegou, já foi botando água fria na história. Certo? Que os poços iam ser feitos no aluvião, não sei o quê, patatá. Então, ali começou o projeto começou a morrer, tá certo? Você vê, se faz um projeto, se gasta dinheiro e era uma coisa que todo mundo sabia. Tá certo? Eu participei também, fiz aí para Cagés uns poços de aluvião, que eram uns poços amazonos, uns cacimba de grande diâmetro, que eu fiz esse trabalho porque precisava desse poço, que era feito no aluvião, saiu 2 drenos, um para um lado e outro para o outro, lá abaixo do nível d'água. Tá certo? Então era preciso fazer o rebaixamento. E como minha empresa fazia rebaixamento, eu fui contratado para fazer esses poços. E fiz, eu acho que bem uns 10 poços desse aí pelo interior. Tá certo? E nós fizemos o teste de 24 horas, deu uma vazão magnífica. Tá certo? A Cagés, então, montou o sistema, passou a trabalhar. Com pouco tempo, os poços secaram. Tá certo? Só ficaram funcionando aqueles que o rio era perenizado por conta de um reservatório a montante. E aí nós descobrimos, Assis, que o aluvião não é contínuo. Da superfície, você vê aquela faixa de areia imensa se estendendo por quilômetros, mas de quando em quando tem um veio do cristalino que aflora. Ou quando não aflora, interrompe o fluxo. Então, você tinha ali, na verdade, um lençol que se estendia talvez 200, 300 metros para um lado e 300 para o outro, e só na faixa do rio. Aquilo, operando continuamente, secava. Certo? Você vê que... Eu estou contando isso para você ver que nós tínhamos uma estrutura muito boa de consultoria aqui, mas era algo ainda muito singelo, se conhecia muito pouco o Ceará. Tá certo? Então, em 84, eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado em mecânica dos solos, aí passei para professor em dedicação exclusiva, fui fazer o doutoramento, e em 87, tá certo? Eu estava nos Estados Unidos e recebi um telefonema do Júlio Pinto, me convidando, perguntando se podia me indicar para ser o secretário de Recursos Hídricos do Ceará. Tá certo? Aí aí começa a história. Aí essa eu vou querer, mas eu queria só 2 pontos ainda dessa primeira fase, que um é o seguinte, o pernambucano que o senhor se refere da Cirac é o de Seu Pessoa, né? De Seu Pessoa, porque eu não lembrava o nome dele, mas é uma pessoa que eu tinha muita admiração, uma pessoa de uma cultura muito ampla. Eu acho que ele não era engenheiro, ele tinha uma formação de humanidade. Eu acho que ele era sociólogo. Sociólogo. Ele escreveu um livro, inclusive, sobre a seca de 70. E é porque de Seu Pessoa, eu acho que o Cornélio, essa é a informação, de Seu Pessoa, Cornélio, Pardayan, Silas, eu acho que eles tinham essa relação com a Sudene, né? E aí a Cirac era ligada, era a SET, né? Que era a SET, que era a empresa... SET Internacional, que era uma firma francesa. Internacional, era. Aí eles ficaram associados à SET e veio essa relação
desse período da Sudene, aí eu acho, de seu Pessoa. Eu não sei se o Cornélio também foi da Sudene, né? O Cornélio, se eu não me engano, é formado em Pernambuco, é engenheiro formado em Pernambuco. Então, ele tinha esse relacionamento, ele conhecia o Disseu, tá certo? E o Disseu, até é pena eu não ter lembrado o nome dele, mas foi bom você lembrar, era uma pessoa de uma cultura muito ampla, uma pessoa de uma convivência muito agradável, e ele, de certa forma, foi que deu rumo para a Cirac, entende? A Cirac era uma empresa diferenciada, muito preocupada em qualidade do trabalho, em conhecimento, certo? Foi uma empresa que realmente mudou o panorama tecnológico no Ceará, nessa área de engenharia. Morreu assim, precocemente, né, de seu Pessoa, no início da década de 70. O senhor também foi, além de ter a Geonorte, em 74, o senhor também estava era construtor da Cirac, né? Eu era consultor da Cirac, mas através da própria Geonorte. Através da Geonorte. Da própria Geonorte. Aí eu fazia os trabalhos como nosso contrato, certo? Mas eu tinha um trabalho de consultor. Acompanhava essa equipe francesa que vinha para cá e eles saíam fazendo um plano diretor de barragens. Era interessante, como eu não imaginava como é que podia se fazer aquilo, em cima de planta, de fotografias, se escolhia o local, ia-se no campo, tirava-se uma ideia da altura da barragem, do problema de vertedouro e tudo, certo? E eu aprendi a fazer isso, certo? Acabei trabalhando nesse tipo de coisa para a própria Cirac. Teve um desses projetos que eu fiz sem ter os franceses participando. Certo. Agora, para essa transição aí do distribuidor, o senhor estava exatamente em Fort Collins, né? Estava em Fort Collins. Fazendo doutorado usando o Unstract, né? Nascimento estava desenvolvendo o Unstract. Aí o senhor estava lá e recebeu a ligação do Júlio Pinto. O que houve foi o seguinte... Assim, só para o senhor situar, para o senhor falar aqui, assim, é uma das questões que eu tive. Qual era o papel da consultoria, aqui também na época, no movimento que tinha lá o Promudanças, tinha o SIC. Eu não sei se a consultoria de recursos hídricos participava desses movimentos ou ficou um pouco fora. Né? Lembro também que porque tinha essa matriz de consultoria vinda da Cirac e tinha uma matriz de consultoria que era mais individualizada ali com a Água Solos e o IPEDS, né? Então, eu não sei se esses grupos... São duas perguntas. Esse grupo de consultores participava desse movimento Promudanças? O senhor chegou a participar de alguma forma disso? Para entender como é que era a ligação do setor de recursos hídricos com esse primeiro governo TAS. Se veio através das empresas ou foi muito em caráter pessoal? Assim, como é que se deu essa primeira conexão? Não, eu diria que essa comunidade de recursos hídricos das empresas, ela não participou desse processo de mudança, certo? Eu acho talvez porque ser muito ligado ao governo, tá certo? Eu acho que não houve, certo? Eram empresas que trabalhavam exclusivamente para o governo. Naquele tempo nós não tínhamos iniciativa privada, certo? Eu acho que eles não chegaram, eu não me lembro de nenhuma participação, tá certo? Tanto que, quando eles foram procurar um secretário de recursos hídricos, foram se lembrar de mim, que estava lá nos Estados Unidos já há 3 anos. Certo? Então, eu diria que não... Certo? Até onde eu pude entender o que houve foi o seguinte. Primeiro, eu conheci o Júlio Pinto, que era meu vizinho lá da Barão do Rio Branco, ele morava na Senador Pompeu, então já havia um conhecimento. E fomos colegas na Companhia Doca do Ceará, fomos estagiários juntos. Né? E o Júlio, então, me deu esse telefonema perguntando se poderia me indicar para ser secretário de Recursos Hídricos. A primeira conversa foi essa, tá certo? Eu entendo que ali era o seguinte, o Júlio e o Liberato tinham ligações tanto com o Tasso como com o Fialho. Certo? Eles tinham ligações de um lado e do outro. O Fialho, que tinha sido prefeito de São Luís, o Virgílio Távora montou uma equipe muito boa aqui no Ceará, que o secretário de Planejamento era o senador Zé Lins. Quando o Virgílio terminou o governo,
o Sarney assumiu no Maranhão e levou essa equipe, certo? E o Fialho foi ser prefeito, tanto que a minha turma de engenharia, em 69, no meio do ano, nós fomos a São Luís, a convite do Fialho, que era o nosso paraninfo. Nós passamos lá uma semana e a gente entende, naquele tempo se explica por que o Sarney teve um domínio tão grande no Maranhão. O Sarney fez uma revolução no Maranhão. O Maranhão não tinha uma obra, o Maranhão até esquecida. Naquela época ele tinha obras de... até para dar uma ideia do volume de trabalho que se fazia no Brasil. No estado pobre como o Maranhão, você tinha em construção a rodovia Teresina-São Luís, a rodovia São Luís-Belém, tinha o porto de Itaqui, tinha a barragem de Bacanga, que era uma ideia muito interessante, que era uma barragem para fechar a bacia, para evitar aquele fluxo e refluxo das marés lá em São Luís, certo? E tinha a ponte do São Francisco, que ia permitir a ampliação da cidade, certo? Então, realmente, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao presidente Sarney, mas naquela época ele foi uma descoberta, um verdadeiro milagre para o Maranhão. Pois bem, o Sarney, quando foi eleito presidente, dentro daquela circunstância que a gente conhece, quase que por acaso, por causa do falecimento do Tancredo, ele levou o Fialho para ser ministro da irrigação, dentro da ideia de fazer um grande projeto de irrigação para o Brasil todo, inclusive para o Nordeste. É 1 milhão de hectares, né? 1 milhão de hectares, tá certo? Então, eu entendo que foi daí que surgiu. O Liberato tinha relação, o Liberato e o Júlio tinham relação com o Tasso, porque trabalhava nas obras do Tasso, do Iguatemi, tá certo? E, ao mesmo tempo, tinham ligação com o Fialho, tá certo? Então, o Júlio depois me telefonou, dizendo: Miranda, não deu certo para secretário. Você aceitaria ser subsecretário? E aí cabe uma pequena explicação. Essa época nós tínhamos lá em Fort Collins uma colônia de brasileiro boa, de muita gente. E toda semana nós nos reuníamos para um churrasco, para uma cervejada, e o que a gente fazia era discutir o Brasil. Discutia-se, falava, se tinha soluções e tudo. Então a gente vivia assim num clima de muita esperança, certo? Aí de repente veio esse convite, aquilo que eram discussões filosóficas, tá certo? De repente se tornou uma possibilidade de solução, de uma participação real. E eu disse: não, Júlio, eu tenho interesse em trabalhar, para mim não tenho intenção nenhuma de ser secretário ou subsecretário, certo? Aí eles me pediram para vir ao Ceará. Eu vim ao Ceará no começo de 87, em janeiro, fevereiro de 87, eu estive aqui e tive com o Tasso, tá certo? Aí o convite foi feito e tal, e inclusive fui convidado também para fazer uma viagem aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, para acompanhar uma viagem organizada pelo Fialho, que levou todos os governadores do Nordeste, certo? Para fazer uma viagem pelo semiárido americano, visitando lá as fazendas de criação de gado, de plantio de algodão, tá certo? Vendo já a questão do bicudo, tá certo? E eu acompanhei, então, os governadores nessa viagem, no mesmo ônibus. Fiz essa viagem quase sempre sentado ao lado do Tasso. Certo? E aí eu queria dar um depoimento que eu acho que é importante. O Tasso me disse que queria que a gente fizesse um plano estadual de recursos hídricos. E eu achei que era uma boa ideia, tá certo? Na verdade, eu não sabia bem o que era um plano estadual de recursos hídricos, confesso. E durante a viagem, de vez em quando, eu tentei levantar com o Tasso ideias em relação à açudagem, canais, esse tipo de coisa, de obra, né? E ele dizia: Miranda, eu não faço nada sem ter antes um plano estadual de recursos hídricos. Certo? Me parece que essa ideia que ele tinha se devia à influência de duas pessoas, do Vieira e do Adolfo Marinho. Tanto que o Adolfo veio ser secretário dele, se ele fosse Adolfo, era secretário
de infraestrutura, ou das cidades, alguma coisa assim. Né? Eu acho que foi dele. E teve até um detalhe interessante, que uma vez eu inadvertidamente levantei de novo a possibilidade de alguma ideia de obra, alguma coisa. Ele se aborreceu, rapaz, e quase que fica de cócoras no banco do ônibus, tá certo? Eu já te disse, eu não faço nada, não sei o quê. Então, a gente precisa deixar isso claro. Essa ideia de um plano estadual de recursos hídricos no Ceará é uma contribuição do senador Tasso Gereissati. Eu acho que o senhor já abre para uma das questões que eu tinha, mas uma coisa interessante aqui era o seguinte, porque eu, conversando com Rocha Magalhães, ele disse o seguinte, que o Tasso chegou para ele e disse assim, olha, eu vou criar, fui aos Estados Unidos, visitei lá os Estados Unidos e eu quero criar uma Secretaria de Recursos Hídricos. Ele disse que para o Rocha Magalhães transpareceu que essa viagem que ele tinha feito, ele não explicou as contingências dessa viagem, que o senhor está trazendo aqui à tona, né? Foi até organizada pelo FIAL e tudo, foi decisiva nessa questão dele, assim, na certeza dele de criar a Secretaria de Recursos Hídricos, né? Então, foi essa viagem que ele fez com... E aí, uma pergunta, antes de entrar no plano, que eu acho que o plano é um capítulo extremamente importante, como foi essa discussão sobre porque, como o senhor falou assim, Fialho estava no governo federal, o governo federal tinha muito recurso financeiro para financiar a infraestrutura e tudo, o estado de Ceará nunca foi muito rico, é um estado pobre, né? Possivelmente tendo alguém ligado ao Ceará no Ministério da Irrigação, com 1 milhão de hectares, seriam investimentos que viriam para cá. Então, deve ter tido uma pressão e uma tensão muito grande para que a Secretaria de Recursos Hídricos fosse a Secretaria de Irrigação, né? Essa questão de recursos hídricos. Aí tem duas questões que o senhor lança que eu queria que o senhor comentasse. Uma qual foi a discussão, se o senhor acompanhou essa discussão para definir que não ia entrar irrigação? O senhor, em algum momento, já me comentou isso, eu queria que o senhor tentasse relembrar. E a segunda questão é que o senhor levanta, porque possivelmente o Adolfo e o Vieira, e eu vou tentar conversar com eles sobre isso, já tinham incutido essa ideia da necessidade de um plano. Talvez essa visão de conjunto, de que o Ceará precisava de uma Secretaria de Recursos Hídricos. Nós tínhamos passado pela seca de 1983, era muito recente, com Fortaleza chegando praticamente ao colapso e a economia do Estado tendo um impacto muito severo. Então, essa questão, talvez, da seca, essa questão da necessidade de ter algum tipo de planejamento de recursos hídricos, Vieira e Adolfo, a gente precisa verificar qual foi a intervenção deles, e, por outro lado, essa tensão talvez assim, dessa tentação da irrigação. O senhor lembra alguma coisa? Eu lembro, sim. Na verdade, quando eu cheguei, a Secretaria era de Recursos Hídricos. E foi um ato de muita coragem do Tasso, porque o Tasso estava somente diminuindo a máquina do Estado, tá certo? Ele estava diminuindo porque o Estado estava falido, o Estado não tinha nada, tá certo? Era o tempo das gonzaguetas, os funcionários públicos recebiam os vales, que é chamado gonzagueta, que eles usavam no supermercado, que o supermercado usava para pagar imposto. Tá certo? Foi a criação do Gonzaga Moda. Então, ele tinha essa decisão realmente de criar uma Secretaria de Recursos Hídricos. Mas quem, vamos dizer, deu peso a essa secretaria foi o Fialho com a ideia da irrigação. Essa viagem pelos Estados Unidos, pelo semiárido americano, foi muito interessante. Para mim, foi uma tremenda aprendizagem e uma convivência com... Na comitiva ia geralmente um governador e um secretário ligado a essa área, certo? O único governador que não esteve presente foi o governador de Pernambuco, que era o nosso cearense, Miguel Arraes, certo? Que já era um homem mais idoso, talvez não quis se prestar àquela ideia e era, de certa forma, uma oposição, mas ele mandou o secretário dele, que era um cidadão chamado Pedro Cabral. Tá? Então, foi uma oportunidade muito grande. Foi conosco também o governador do Piauí, que era uma figura muito curiosa, tá certo?
com o secretário dele, que era o Murilo, que era nosso colega na engenharia. Então, e nós visitamos áreas irrigadas, visitamos fazenda de criação de gado, tudo numa escala muito grande, tudo muito bem sucedido, muito bem feito e tudo. Eu acho que isso encantou a todo mundo, tá certo? E o Fialho garantia recursos, certo? O Fialho garantia recursos. Então, essa indicação que eu vinha voltar dos Estados Unidos para ser secretário, depois subsecretário, deu até um comentário da Dizia Sá no programa de rádio dela, que ela disse: quem é esse tal de Antônio Miranda que foi descobrir nos Estados Unidos? Tá certo? Quer dizer, existia uma ideia de que seria uma pessoa local, certo? Eu acho que a ideia de que fosse o Liberato deve ter sido uma pressão do Fialho para garantir a parte de irrigação. Tanto que o Liberato combinou comigo: Miranda, você fica com a parte técnica, a parte de recursos hídricos e tudo, e eu vou tratar da irrigação. Certo? Aquele tempo, nós tínhamos já grandes projetos de irrigação no Ceará, que era herança do trabalho da Sudende e do Denox, mas todos eles mal sucedidos. Certo? Os grandes projetos de irrigação naquela época, nenhum deles funcionava, eram todos públicos, dentro daquela visão burocrática de Denox e tudo. Então, o Liberato, que é uma pessoa muito criativa, ele levantou a ideia de fazer pequenos projetos de irrigação, projetos de 3 a 5 hectares, que seriam feitos usando o aluvião. Certo? E o Fialho garantiu recursos para isso, e nós contratamos, eu ajudei o Liberato nessa parte mais técnica, de discutir tudo, e dimensionamos o que nós chamamos de kit de irrigação. Tá certo? O kit de irrigação era uma bomba, um conjunto de tubos de irrigação, daqueles articulados, tá certo? E os aspersores, que eram entregues a pequenos produtores rurais. Então, era uma visão diferente, não era aquela visão, vamos dizer assim, de kibbutz, dos grandes projetos do Denox, controlado por um agrônomo do Denox. Era a iniciativa privada nos seus... mantendo a estrutura fundiária e tudo, tá certo? E o Fialho mandou realmente recursos, e foram feitos muitos desses kits, uma quantidade grande, foi um programa grande que realmente funcionou bem, tá certo? Nós tivemos resistência do pessoal que queria essa visão mais ampla de grandes projetos. Tivemos alguma dificuldade do pessoal que trabalhava aqui no Estado, que dizia que era proibido o governo financiar projetos de 5 hectares, porque nós fizemos as contas lá e verificamos que menos do que 5 hectares não era viável economicamente. Então surgiu a ideia de que o Banco Mundial o governo federal só poderia financiar até 3 hectares. Certo? Isso foi uma discussão imensa e tudo. E finalmente eu descobri, um dia eu peguei um técnico do Banco Mundial que veio aqui, eu digo: me diga uma coisa, por que o banco tem essa questão de 3 hectares? Não é o banco, não. É o Banco Central Brasileiro que define como pequeno irrigante aquele que tem até 3 hectares. Então era uma decisão financeira para efeito de cálculo de juros que estava sendo usado para obstacular o projeto. Aí, paralelo a isso, nós tivemos 2 ações importantes, que foi a contratação das empresas locais para fazer o plano estadual de recursos hídricos, porque o Tasso sabia que a coisa da irrigação estava andando, mas vinha pressionando no sentido de sair o plano estadual, tá certo? E começamos também a trabalhar a questão da legislação de recursos hídricos. E aí eu queria resgatar uma pessoa chamada Cid Tomanic. Cid Tomanic Pompeu. Eu acho que não, pelo menos a última vez que ele não tinha falecido, não. Cid Tomanic Pompeu, advogado paulista. Exatamente. Eu acompanho a vida do Cid, procuro saber, porque no dia que ele falecer, eu vou tentar que se dê o nome dele a um açude no Ceará. Certo? Porque
numa dessas viagens de avião que eu fiz, eu li um artigo dele no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. E ele falando sobre legislação de recursos hídricos e tudo. E eu tinha tentado criar uma legislação aqui no Ceará sobre recursos hídricos. Mas o procurador do Estado disse que não era possível, porque a competência de legislar sobre recursos hídricos era da União. Certo? Aí, como o artigo do CID falava sobre São Paulo, fazer uma legislação e tudo, eu consegui trazer o CID, fiz um contato com ele e trouxe ele aqui para o Ceará. E ele defendeu uma tese muito interessante. Numa discussão, ele usou essa figura, disse, professor Miranda, a natureza tem horror ao vácuo, né? É uma frase do célebre, né? No mundo jurídico, isso também é verdade. Se a União, que tem a competência, não legisla, o Estado pode legislar. No dia que a União legislar, talvez vocês tenham que se adequar à legislação do Estado, da federal. Mas, provavelmente, vocês sendo pioneiro, a legislação federal vai sair muito parecida com a de vocês. E nisso ele foi profético, certo? Tanto, Assis, que aí você tem responsabilidade nisso, nós temos que adequar a nossa legislação estadual à legislação federal. Nós corremos um risco, tá certo? De fragilizar toda essa nossa estrutura de conselho estadual, dos comitês de bacia, tá certo? Por conta dessa discordância com a legislação federal, certo? Nós temos que um dia ter essa coragem de fazer essa adequação, que não é muita coisa, praticamente não muda, mas nós precisamos mudar alguns nomes, alguma terminologia. Que, aliás, você já está até usando isso quando você chama Comitê de Região Hidrográfica. Apesar do nome legal ser Comitê de Bacia Hidrográfica, não é isso? Certo? Então, você já está fazendo a sua correção informalmente. Certo? Nós temos que fazer essa correção. Aí o Cid Tomani, que esteve aqui, nós fizemos um seminário, e ele conversou com o pessoal da Procuradoria, e eles se convenceram, e nós demos origem, então, à legislação estadual de recursos hídricos. Tá certo? Esse é um ponto importante. Do país, né? São Paulo foi no ano seguinte a de São Paulo foi a nossa, com uma certa similaridade até com a legislação paulista, e agora até muito justificado pela presença do Cid Tomani Pompeu na redação da lei que eu não sabia. Ele teve essa participação, ele nos ajudou nisso aqui, tá certo? Principalmente no convencimento da Procuradoria do Estado. Certo? Tem um outro aspecto interessante, que é o seguinte, a questão da contratação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Eu queria fazer um preâmbulo, que o mundo era diferente. Né? O mundo era diferente naquele tempo, tá certo? Eu tinha minha empresa, tá certo? Que é bom até esclarecer isso. Quando eu fui fazer o doutorado, que eu tive que passar para dedicação exclusiva, eu criei uma outra empresa para realizar as atividades da Geonorte e dividi com os engenheiros mais antigos da empresa. Então, a partir daí, eu deixei de ser administrador, que a lei não me permitia. Então, eles tocaram a empresa, tá certo? Mas do tempo que eu fui empresário, rapaz, todos os contratos eram, vamos dizer, dirigidos. Os contratos de projeto de estrada do DAIA, e havia uma fila, eram 4 ou 5 empresas, tinha uma fila, era 1 para 1, 2, 3, 4, aí voltaram, certo? E nunca tive que dar dinheiro a ninguém, nunca ninguém me pediu nada, tá certo? Esses projetos que eu fiz para a UMEF, eu não me lembro de ter licitação, certo? Se tinha, devia ser alguma coisa que se fazia. Também nunca houve essa questão de corrupção no meio, tá certo? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para explicar. Numa reunião com o governador, eu disse para ele o seguinte: governador, fazer um plano estadual de recursos hídricos é complicado. Mas, se a gente não tiver uma equipe técnica do Estado que absorva esse plano, ele vai ficar como volumes numa prateleira. Tá certo? Eu preciso que o senhor me autorize a fazer concurso e contratar
como funcionário público da secretaria de forma permanente, um grupo de técnicos para acompanhar a elaboração desse plano e absorver, porque senão, aí ele disse que não podia, ele não tinha recurso, o Estado não tinha recurso. Eu disse, então o senhor vai me autorizar a contratar o plano com empresas locais. Eu não me lembro se ele concordou ou não, mas ficou calado, pelo menos ficou calado, senão eu não tinha coragem de ter feito isso. Certo? Aí eu chamei as empresas, que naquele tempo era a Cirac, a VBA e a Água Solos, e eles dividiram o plano entre si. Tá certo? Também nunca me deram nada, eu não tive nenhuma participação no plano, a não ser o acompanhamento como subsecretário. Tá certo? A Geonorte, que era a minha empresa, que eu era ligada ainda, mas não era administrador, mas não teve nenhuma participação. A VBA ficou, se eu não me engano, com o Jaguaribe. A Cirac ficou com as demais... Não, a Cirac ficou com o Jaguaribe. A Cirac ficou com o Jaguaribe, que era a maior bacia. Né? E a VBA ficou com as outras bacias, tá certo? E o IPERES, Água Solos, ficou com a parte de administrativa, de mediação, parte institucional, tá certo? Ficou com essa parte. O plano, eu não terminei o plano, depois eu chego lá porque que eu deixei a secretaria antes de terminar o plano. Mas quem tomou a frente, assim, da parte mais técnica do plano foi o Ednardo Cardoso, tá certo? Mas ele perdeu muito tempo, porque ele inventou de fazer um plano que, na época, nós não tínhamos TI, nós não tínhamos computação para fazer. Não sei se você chegou a acompanhar isso. Ele dividiu o Estado em pedaços. Unidade de balanço. Do município, da bacia, né? Então, ele queria fazer como é que a gente chama? Unidade de balanço hídrico, que a gente chama, o B. Unidade de balanço hídrico. Ele queria fazer o balanço hídrico nessa dimensão. Tá certo? E com isso se perdeu muito tempo. No final, o plano se transformou num grande diagnóstico. Certo? Num grande diagnóstico. Não se concluiu o plano, tá certo? Por conta dessa decisão do Ednardo, que tinha muita vontade de fazer um trabalho muito rico, muito bem feito, tá certo? Mas o IPERES fez a parte dele, tá certo? Fez a parte dele, apesar de não ter sido implantado. Na época, dentro dessa legislação que nós propusemos, existia uma empresa que seria a COGÉ, que depois foi criada, mas não chegou a ser criada. Seria como a gente chamava, a Petrobras das Águas do Ceará, e depois seria a COGÉ, mas não foi criada. Tá certo? A COGÉ só viria a ser criada depois, já no governo Ciro Gomes, já com o IPERES secretário, tá certo? Resgatando, e foi quando ele implantou todas aquelas ideias que ele tinha criado no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Foi um pouco antes, não? Na realidade, o IPERES já pega a COGÉ, que a COGÉ nasce em 93, aí você tem aquela transição final do governo do Ciro, que ele sai, ele ainda faz a COGÉ, aí tem uma série de transições, aí tem um concurso em março de 94 e inicia em 94. Aí o IPERES vai assumir novamente em 95, que é quando, efetivamente, digamos assim, a COGÉ se desenvolve de forma mais ampla, né? Mas ele era secretário secretário de planejamento do planejamento do Ciro, pois é. Tá certo? Então ele resgatou todo aquele planejamento que ele tinha feito, tá certo? E realmente você lembrou agora, eu participei do concurso da COGÉ, tá certo? E foi um concurso muito bem feito, que escolheu pessoas muito boas. Você foi um deles, o Rogério, o Teixeira. Eu acho que não lembro se o Fontinelli já foi nessa época. Alexandre, Fontinelli, João Lúcio, E aí, rapaz, tem uma figura aí também que eu acho que deve ser lembrada. Era um argentino, Cordão.
Molinas, tá certo? Era uma figura difícil de relacionamento e tudo, mas foi ele que deu o tom daquele Uma contribuição muito grande na criação da COGE. Que evitou qualquer compadrio, qualquer indicação. Tanto no concurso quanto no início do processo, entre julho e dezembro de 93. Aí depois ele sai, mas assim, eu acho que ele é uma figura muito importante. Ele veio da FUNSEMI, né, que estava trabalhando na FUNSEMI com o Viana. Pessoal, mas antes ainda sobre o plano, como é que era a comissão de acompanhamento? Porque eu acho que ela teve também, ou ficou mais a critério, mais autogestionário pelas empresas, porque o senhor criou também uma comissão de acompanhamento, que tinha Vieira, que eu me recordo. A gente fazia reuniões e cada empresa apresentava o seu trabalho, em que nível estava, tá certo? E a gente cobrava, e na apresentação da empresa as outras participavam também, entende? Então foi muito interessante, houve realmente, e nós conseguimos um objetivo, que é que aquele conhecimento ficasse na comunidade técnica do Ceará. Tá certo? Eu acho que isso é um aspecto importante. Não, eu só queria perguntar, ainda nesse processo da construção, da elaboração do plano, o plano de recursos hídricos, então, ele foi totalmente elaborado pelas consultorias, não houve participação de nenhum técnico da SRH na concepção do plano. Não, nós não tínhamos estrutura. Não tinha estrutura, né? Também, por não ter estrutura, então não houve nenhum, digamos, estranhamento entre os técnicos da SRH e essas consultorias que haviam sido contratadas para elaborar esse plano. Que eu lembre, não. Tá certo? Agora tem um detalhe. Depois que eu saí da secretaria, o Edinardo foi levado, eu acho que extraoficialmente, para coordenar o plano. Eu imagino que nesse momento o Edinardo, que é uma figura muito iniciativa, mas de uma personalidade muito forte, que ele não deva ter levado a condução do plano como eu fazia com esse comitê de acompanhamento, nem nada. Eu acho que ele fez o pensamento dele tá certo? Que é outra personalidade, é outro comportamento, né? Aqui não vai nenhuma crítica, tá certo? Porque nesse momento, quando eu saí, o Liberato, eu acho que sentiu a necessidade de uma participação técnica que ajudasse ele a conduzir o plano, tá certo? O senhor saiu em que ano? Eu saí em 88, eu fiquei 2 anos como secretário, como subsecretário, tá certo? Eu saí em 88. Daqui a pouco eu conto a minha saída, mas tem uma história interessante, Assis, que é a minha alegria a sua saída, né? Porque o senhor voltou para a UFC, também ficou muito feliz com o retorno, depois assumiu a diretoria do centro e fez uma revolução. Foi muito bom. E convivi com vocês também, que ainda hoje eu mantenho essa amizade, você, com o Rogério, né? Com o Jorge Soares, são amigos e pessoas de quem eu me orgulho muito de ter participado na formação profissional. Um pouco, né? Não vou dizer que foi algo muito importante, mas essa participação, essa convivência, para mim, foi muito boa. Mas antes de falar da saída, eu estava lá na secretaria ainda, quando o Ciro foi candidato a prefeito. Ciro foi candidato a prefeito, e a comunidade de recursos hídricos era tão importante que me pediram que eu fizesse uma reunião do candidato com a comunidade de recursos hídricos. Então, eu organizei essa reunião, convidei o pessoal do DENOX, o pessoal da universidade, o pessoal das empresas, o pessoal da Secretaria de Recursos Hídricos, uma pequena multidão de gente. Nos reunimos na casa do Micharia, ali na Praia de Iracema. E tinha sido marcado para meio-dia. A gente iria ter a reunião depois do almoço. E eu convidei, para dar um tom técnico à reunião, eu convidei o Adolfo Marinho para falar sobre recursos hídricos da região metropolitana, que era o forte dele, que ele tinha trabalhado, que na época ele era secretário da cidade, ele não... E o Edinardo Cardoso para falar sobre
recursos hídricos estaduais. Certo? E o Ciro atrasou muito. Certo? A 1h da tarde, o Adolfo disse: Miranda, eu vou me embora, eu não tenho compromisso, vou me embora. Certo? E se dirigiu para o carro. Nessa hora eu vi que o Ciro estava chegando. Aí eu fui até o carro e disse: Adolfo, me faça um favor, volte. O Ciro chegou aí, você não saiu ainda. O Adolfo relutou um pouco, mas voltou. Aí o Adolfo falou sobre recursos hídricos da região metropolitana, talvez uma meia hora. Depois o Ednardo falou também sobre recursos hídricos estaduais, imagino que não mais do que meia hora, talvez menos. E aí, para minha grande surpresa, o Ciro pega a palavra, rapaz, e faz um resumo didático do que tinha sido falado, com muito mais clareza, com muito mais objetividade do que os dois palestrantes. Tá certo? Então eu vi ali, me deu uma admiração muito grande pela capacidade. Eu tenho certeza que foi a primeira vez que o Ciro ouviu falar desse assunto, foi naquela reunião. Certo? E ele fez um resumo, fez uma apresentação, uma coisa magnífica. Mas aí tem um detalhe também, que é característica dele, que a língua vai na frente da cabeça. Ele, no final da... Isso a gente tem que resgatar, Sandra, que isso era 88. Certo. Isso era 80, eu acho que 87 ainda. Certo? Acho que era 87 ou 88. 88, 88. Nós já tínhamos uma quantidade muito grande de mulheres trabalhando nas repartições, engenheiras e tudo, então o palco, a plateia ali tinha, eu diria que talvez um quarto, um terço eram mulheres, tá certo? Mas naquele tempo ainda havia um certo, vamos dizer assim, respeito à presença feminina numa reunião. Não se contava uma piada mais pesada, não se falava um palavrão, tá certo? Porque parece que foi há pouco tempo, mas a cultura é diferente ainda. E o Ciro, então, depois que fez aquela apresentação belíssima, aquele resumo e tudo, ele disse: meus amigos, a água é tão importante que existe um ditado, que 3 coisas não se pode deter. Água, fogo de morro acima, água de morro abaixo e mulher quando quer dar. Rapaz, ele quando chegou nessa parte da mulher, ele sentiu que não era clima para aquilo. Aí ficou assim: eu já comecei e vou terminar. Tá certo? Causou um tremendo mal-estar, tá certo? Tudo aquilo que ele tinha construído, toda aquela imagem, certo? Aí depois eu vi ao longo da história dele coisa semelhante, né? Aquela campanha para presidente, ele muito bem, aí ele diz aquela grosseria quanto à mulher dele. Ele está sempre... Parece que chega um momento que a língua, a capacidade de verbalizar, mas isso é só uma curiosidade que eu estou falando para você ver que nós tínhamos realmente, viu, assim, uma comunidade de recursos hídricos que tinha importância, tanto que me pediram para eu fazer essa reunião. Outra coisa também que a gente precisa falar é da pobreza do Estado naquela época. O Fialho estava aqui no Ceará, em Tauá, na fazenda dele, e queria conversar comigo sobre algum assunto, não lembro o que era, e pediu que eu fosse lá. Eu acho que ele até marcou com alguma antecedência, ele não ia parar em Fortaleza, ia para a fazenda e queria a oportunidade. E eu digo: Liberato, nós não temos um carro aqui para eu ir, rapaz. Ele disse: não, vá no meu carro. Eu fui de Fortaleza a Tauá, naquele carro preto do secretário, com placa de bronze, tá certo? Que devia ser o quê? Um Aeroílis ou um Opala, um carro desse aí. Um Opala, tá certo? E lá conversei com o Fialho, discutimos as coisas de irrigação, que era o maior interesse dele. A parte de recursos hídricos, ele estava tão envolvido com o plano dele que... Eu digo: agora, ministro, nós temos uma dificuldade, nós não temos um carro. O senhor vê que eu vim no carro do secretário. Miranda, o que é que você precisa? Eu preciso pelo menos comprar 4 caminhonetes para o nosso pessoal poder ir para o campo, acompanhar esses projetos e tudo. Nós estamos sem condição. Ele disse: eu vou lhe mandar esse recurso para você comprar essas 4 caminhonetes. Um mês depois bateu o recurso lá na secretaria. O Liberato me chama, disse: Miranda, esse dinheiro eu vou comprar um carro para você
e um carro para o governador. Porque o governador também não tinha carro. Assim. Aí você vê o nível de pobreza do Estado. Eu digo, Liberato, para mim não precisa carro, não, porque eu não usava o carro do governo, eu sempre me acostumei, sempre fui no meu carro. Mas, na verdade, ele queria comprar 2 carros para o governador. E nós compramos 2 caminhonetes, não sei se é do tempo de vocês, talvez vocês não... Foram as primeiras caminhonetes assim mais arrumadas que surgiram no Brasil. Era uma empresa brasileira que montava em cima de uma plataforma da Chevrolet, montava 2 caminhonetes fechadas. Uma era a Passo Doble e outra era a Passo Fino, parece. Tá certo? Que depois a própria Chevrolet passou a fabricar. Tá certo? E esses carros ficaram sendo usados pelo governador quando tinha que viajar. Certo? E aí surgiu um primeiro incidente, que eu tinha ordem do Liberato que o carro só saía por solicitação da Casa Civil do governador. E um dia me telefona alguém do Palácio pedindo o carro, que eu mandasse o carro. Eu digo, rapaz, eu tenho ordem, só sai o carro daqui por solicitação de utilização do governador. O governador não levou o carro para lá porque sabia que ia cair no uso comum, daqui a pouco ele não ia ter mais carro para viajar. Você sabe a rapidez com que os veículos públicos se acabam, né? Então, o fato de ficar com a gente era por isso. Aí, teve uma série de telefonemas, de aborrecimento por conta disso e tudo. Eu, rapaz, isso não é minha praia, não é? Eu recebi uma ordem, cumpri, não fui indelicado. Mas isso aí você vê as dificuldades. Outra dificuldade que havia na época era que nós tínhamos uma inflação de 20% a 30% ao mês. E havia uma regra... Era o tempo do overnight, né? Hein? Era o tempo do overnight. Overnight, mas tinha um detalhe, você não podia depositar o dinheiro do governo no overnight. O dinheiro do governo federal era proibido de ser depositado no overnight. Então, o que é que acontecia? O Fialho mandava um dinheiro para cá para a gente fazer 100 kits de irrigação. Certo? A gente fazia na mesma hora a licitação, encomendava e tudo, mas aquilo só ficava pronto com 30 a 60 dias. Ora, com 60 dias o dinheiro estava valendo metade do que valia. Certo? Então, qual se tornou a prática para resolver isso? Depois o governo liberou para a gente colocar no overnight, mas isso já foi mais adiante. Na época, o que é que a gente fazia? Na hora que o dinheiro batia, a gente fazia a licitação e pagava o empreiteiro o valor integral. Certo? A gente pagava o valor integral. E ele, nessa hora, geralmente, ele demonstrava lá que já tinha o material para a construção dos kits e tudo. Então, ele ficava como fiel depositário dos kits. Ele dava um documento como sendo fiel depositário dos kits. Certo? E aquilo me incomodava muito. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. Em algum momento aquilo ia dar um problema. Eu ia passar o resto da minha vida tendo que explicar por que eu tinha pago um serviço que não tinha sido feito, tudo. Tá certo? E teve um lance com uma pessoa que hoje que eu sempre respeitei muito, o empresário nosso aqui, que é uma pessoa muito atuante, de ideias novas, um homem criativo e que tem colaborado muito com a nossa economia. E ele precisava receber um dinheiro desse e o Liberato estava viajando. E ele foi na minha sala pedir que eu assinasse o cheque. E eu me recusei a assinar. Porque o Liberato tinha acesso ao Tasso, tinha acesso ao governador, quer dizer, numa situação desse, tinha acesso direto ao Fialho. Coisa que eu evitei construir esse acesso, eu até poderia ter construído. Mas para evitar um desgaste meu com o Liberato, eu evitei qualquer bypass nesse relacionamento, tudo, certo? Então eu não construí esse relacionamento, certo? E não pretendia construir, certo? E senti que se houvesse um problema, se uma empresa daquelas quebrasse, não entregasse, eu ia ter um problema sério, porque eram valores vultuosos, certo? E naquele momento eu fiquei muito constrangido de não atender um pedido daquele empresário, que era uma pessoa honesta, ele estava fazendo a coisa certa. Mas eu não tive coragem. E ele se impacientou comigo e tudo. E como era uma pessoa que eu tinha admiração, eu fiquei muito
constrangido. Eu digo, não, rapaz, isso não dá para mim, não. Certo? Aí resolvi sair da secretaria por isso. Porque a gente não conseguia trabalhar se não fizesse isso, certo? E eu via que ia dar problema. E no final deu. Uma dessas empresas, mais de uma, chegou, não sei se chegou a falir, mas pelo menos não teve condições de entregar, isso foi para a justiça, isso deu processo de tribunal e tudo. E eu escapei porque saí. Então, essa foi o motivo que eu saí da secretaria. Na época, muita gente pensou que tinha havido um atrito meu com o Liberato. Não, nunca houve. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Liberato, o que nós acertamos. Agora, por ocasião da saída, houve um aborrecimento da parte dele. O que foi o seguinte: a minha presença na secretaria, de certa forma, era uma garantia de qualidade técnica, dessa coisa de recursos hídricos e tudo. Certo? Eu tenho impressão, não tenho certeza, mas tenho impressão que ele negociou com o Tasso a minha saída na condição de que eu iria para a presidência da FUNSEMI. Certo? Ele tinha um desgaste, o Liberato tinha um desgaste com o Viana por conta dos aviões da FUNSEMI. A FUNSEMI se notabilizou no Brasil por fazer nucleação artificial. Certo? E era muito bem sucedida. Saía daqui, ia para o Rio Grande do Sul, era show de bola. Fazia chover no Rio Grande do Sul, a gente só via as manchetes nos jornais, depois elogiando e tudo. Mas aqui no Ceará aquilo nunca tinha dado certo. Nessa minha vinda aqui para o Ceará, no começo de 87, eu voltei para Fort Collins, ajeitei lá a minha tese, o que eu pude, fiz minha mudança e voltei no meio de 87. Não terminei a tese, vim terminar a tese aqui um ano depois, fui lá defender. Mas nessa vinda aqui, eu saí daqui com a incumbência de verificar o que havia em relação à nucleação artificial de nuvens. Certo? E o Fort Collins tinha, na ocasião, o melhor departamento nessa área das universidades americanas. Certo? O Cotton, o Pilker, tem um sensacional de meteorologia regional lá. Meteorologia, tá certo? Então, eu procurei o departamento, não era nem no meu college, era no outro, mas eu procurei, era no de Ciências Naturais, o de era de Engenharia. Mas eu procurei, me apresentei, contei a história, falei da FUNSEMI, expliquei toda a trajetória e tudo. E eles disseram, olha, nós vamos lhe passar o que nós sabemos hoje. Nucleação de nuvens, chuva artificial, funciona em regiões temperadas. No trópico não funciona. E isso está coincidindo com o que você está nos contando aqui do sucesso nas regiões temperadas do Brasil. Certo? Então, quando eu voltei, certo? A FUNSEMI tinha ficado ligada à secretaria, o Viana era o presidente, e eu acompanhei o trabalho do Viana e colocamos essa diretriz de que não ia mais fazer nucleação, tá certo? E ficaram, então, os aviões da FUNSEMI disponíveis. E a FUNSEMI tinha, em algumas cidades do interior, eu me lembro que em Crateús tinha, acho que em Iguatu também, tinha um campo de pouso asfaltado e um escritório da FUNSEMI com alojamento, o piloto e os técnicos. Tá certo? Jaguaribe. Você ter avião e ter esse abrigo nas cidades, naquele tempo que não tinha hotel no interior, aquilo era uma tremenda força que um secretário dispunha para fazer cortesia com os outros secretários. Certo? E o Viana fazia isso e o Liberato queria que isso desse força à Secretaria de Recursos Hídricos. Certo? E o Liberato fazia também essa gentileza e tudo, mas sentia sempre que aí o Viana tinha que interferir e tal. Então ele queria tirar esses aviões do Viana. Certo? Então no dia que eu pedi a ele que queria sair, ele disse, Miranda, faça o seguinte, assuma a presidência da FUNSEMI, você fica com a FUNSEMI, você leva o plano estadual de recursos hídricos para a FUNSEMI, você vai montar a FUNSEMI, e essa parte de avião, que é uma coisa que você não gosta, deixa comigo, entrega para a secretaria. Certo? Para mim estava tudo bem, só tinha um detalhe. Nesses desentendimentos do Liberato com Viana,
Eu, como subsecretário, passei a ser o interlocutor do Viana. Então, eu acompanhava todo o trabalho do Viana, vi o esforço que ele estava fazendo. A gente tem que reconhecer que o Viana nisso é espetacular. Ele monta o avião voando. Ele chegava no Rio, São Paulo, conversava com as pessoas, trazia pessoas de lá para cá, fazia convênio, chegava aqui, convencia o governador e não sei o quê. Ele estava montando aquele avião dele, que era a FUNSEMI, voando. Coisa que eu não tinha condição de fazer. Não é o meu perfil, isso, fazer essas relações públicas e tal. Eu digo, Liberato, talvez seja uma face mais bem sucedida da sua administração, seja a FUNSEMI. E é graças ao Viana, eu não tenho condições de ir para você. E aí ele abriu a bolsa e me mostrou a minha nomeação assinada pelo governador para a presidência da FUNSEMI. Por isso é que eu digo que eu acho que ele devia ter negociado. Tá certo? E mesmo com essa nomeação, eu digo, não, você vai explicar ao governador, eu não tenho condições e tal, e vou sair. Certo? E aí, sim, nesse momento, o Liberato se aborreceu comigo e passou alguns anos distante. Depois, por algum motivo, não havia um motivo real para ele se aborrecer, nem eu tinha nenhuma mágoa dele, eu entendia perfeitamente que ele se sentia, vamos dizer assim, meio que abandonado, né? Meio que eu estava deixando. Certo? Mas, com o tempo, nós fomos nos encontrando em algumas ocasiões e tal, e voltamos hoje a ser bons amigos. Tá certo? Então, o que houve foi isso sobre a minha saída da secretaria. Tá certo? E com a minha saída, o Viana continuou na FUNSEMI, fez um trabalho muito bom. Isso que a FUNSEMI tem hoje, que você sabe, Assis, deve muito ao Viana, naquela época de um estado pobre como nós éramos, que o Viana conseguiu montar. Né? E o Ednardo foi chamado, então, para informalmente ficar no meu lugar. Eu acho que ele nunca assumiu uma posição oficial na secretaria, mas ele ficou fazendo o que eu fazia, que era a questão do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O último avião da FUNSEMI, quem transferiu fui eu, quando estava lá na FUNSEMI, para a UES. Foi para a UES, para o Departamento de Meteorologia da UES. Foi o último dos aviões. Pessoal, então, que interessante essa questão aí dessa dificuldade inicial, inclusive, de montar essa equipe da secretaria, né, que perdurou por um bom período, né? Assim, eu acho que arrastou bastante, ainda não teve... Isso é uma coisa importante. Essa questão também do plano estadual, ter que a gente sentiu isso mesmo, né? Ficou um pouco um diagnóstico, em grande medida, mas assim, um diagnóstico importante do ponto de vista hidrológico e tudo. Se conseguiu muita informação, né? Muita informação. Mas assim, essa memória, inclusive, das unidades de balanço que o Ednardo propôs, ela se perdeu, né? Ficou mais por uns estudos de vazões regularizadas, essa tradição aí da hidrologia, ficou essa memória na consultoria e essa memória no Estado. Acho que isso é uma questão importante. Aí, depois que o senhor saiu, o senhor foi para a UFC, né? Eu voltei para a UFC. Orientou algumas pessoas por lá. Foi, inclusive você, que eu tenho muito orgulho. Aí, né? Pelo menos, e tudo mais, e foi diretor do centro, mas manteve esse vínculo ainda com o setor de recursos hídricos. Porque o reitor me nomeou, me indicou para ser o representante da UFC no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, logo depois eu volto para o Conselho como representante da UFC. E aí tem um evento que vai acontecer aí no final de 93, meados finais de 93, porque o Estado, de novo, o Adolfo Marinho está na Secretaria de Cidades, à época, se não me falha a memória, e começa a negociação com o Banco Mundial sobre o ProURB. E aí tem o ProURB, aí tem, eu acho que, eu estou lembrando aqui nomes que depois, Braz Menezes, esse pessoal todo, e começou a vir aqui no Estado para negociar o ProURB, e a ideia era criar uma rede de cidades. Era criar uma rede de cidades médias para evitar o fluxo para secundárias, para poder fortalecer essa estrutura de interiorização do Estado. Então, o ProURB estava focado em fortalecer essa cidade. E chegou um determinado momento, né, que se identificou que um dos problemas das cidades era
a questão do próprio abastecimento. Não podia pensar uma cidade secundária aqui que não tivesse o mínimo de, não usava esse termo na época, segurança hídrica, mas tivesse um suprimento de água. E aí eu me recordo aqui do nome do seu irmão Ricardo Miranda, me lembro do seu nome num evento que, pelo que eu entendo, parece que foi muito significativo aí, que é nessa entrada dos recursos hídricos, porque o seu irmão Ricardo Miranda fez parte de uma dessas delegações do Banco Mundial aqui no estado, não foi? Me conte essa história de novo aí. Eu não... E aí essa ligação que ele fez sobre os vazios hídricos, que surgiu essa tese, e o eu sei que foi o Ricardo que lutou por essa ideia, Assis, mas eu não me lembro bem, certo? Eu me lembro dele ter conversado comigo. O projeto era do Adolfo Marinho, que era da Secretaria das Cidades, certo? Mas o próprio Adolfo, como tinha esse pé nos recursos hídricos, ele foi convencido pelo meu irmão Ricardo, certo? Que não seria possível ter criar esses núcleos urbanos importantes no interior sem a disponibilidade d'água. E aí foi que surgiu o ProURB hídrico, certo? ProURB hídrico com aquela rede de açudes, seriam 40 açudes de porte médio, que, na verdade, com o dinheiro do ProURB só foram construídos 12, e depois foram construídos mais 8, mas nunca se chegou aos 40. Tá certo? Isso porque, como havia uma resistência grande naquela época de você desapropriar terras e tudo, certo? Então, a Secretaria de Recursos Hídricos foi muito generosa nas desapropriações. Foi uma maneira de... Eu acho que até, vamos dizer, foi o justo, porque isso se fazia, se desapropriava a um preço muito barato que não dava condições da pessoa começar um negócio no outro local. E o Impérios, como uma pessoa mais sensível à realidade, eu acho que ele entendeu que era preciso dar um preço razoável para evitar, e também para facilitar, evitar as demandas jurídicas e tudo. Tá certo? Então teve esse papel do Ricardo, que foi muito importante. Tá certo? Eu tive uma participação nisso também, mas eu não consigo me lembrar qual foi. Assim. Eu sei que eu cheguei a conversar com o Ricardo a respeito, e sei que foi o Ricardo que convenceu o Adolfo, e esse convencimento deve ter sido facilitado por essa, vamos dizer, sensibilidade do Adolfo aos problemas de recursos hídricos. Eu vou até procurar conversar com o Ricardo Miranda, para a gente poder, talvez, elucidar um pouco esse momento, que eu acho que é crucial. E uma pergunta aqui, porque eu acho que... Mas, assim, antes de você ir adiante, deixa eu fazer aqui voltar um pouquinho atrás. Você falou da equipe da SRH. A SRH recebeu, tá certo? Duas equipes. Uma da SOEC. A SOEC tinha um departamento de poços e açudagem. E esse departamento veio para a Secretaria de Recursos Hídricos. E depois deu início à SOIDRA. Certo? E o Estado também tinha, eu acho que criado pelo Virgínio Távora, duas instituições, uma que fazia planejamento... A CEPA. A CEPA, exatamente, que era ali na Almirante Tamandaré, por ali perto da Alfândega Antiga, se eu não me engano, tá certo? E tinha também uma outra instituição que tratava de meio ambiente, que era ali perto do antigo DAE, ali no... certo? Que era uma instituição que tinha geógrafas, tinha geólogos, tá certo? E esse pessoal veio todo para a secretaria. Então, esse pessoal nós arrumamos. Os geógrafos... O Ramon veio da CEPA, né, o Ramon? O Ramon veio da CEPA. O Braulio, né? Braulio Sá Magalhães, quer dizer, a secretaria tinha, tá certo? O Braulio ajudou muito, o Ramon também, na montagem desse sistema de recursos hídricos, de kit de irrigação, tá certo? Então, houve isso. E as geógrafas, nós encaminhamos para a FUNSEMI. A Gleuba. A Gleuba foi uma, tinha a menina também, que eu acho que foram importantes na montagem
Leio bastante. Margarete, que era mais de solos. O pessoal de solos também. Solos e geografia foram para a FUNSEMI, né? Foram para a FUNSEMI. Então, houve aí a CEPA ficou mais na secretaria e o pessoal da SOEC foi mais para a SOIDRA. SOIDRA. E aí tem um detalhe. O departamento de estudais da SOEC, que eu tinha prestado serviço, porque eu cheguei a fazer alguns projetos para eles e fiz algumas supervisões de obra, fazia barragens muito pequenas e de uma forma muito simples, muito simplificada. Eles nem usavam o padrão DENOX. O engenheiro Aguiar, nada, tá certo? O Krieger dele era um Krieger simplificado, era só uma estrutura inclinada, entende? Com adoçamento na entrada e na saída, certo? Quer dizer, nem um padrão DENOX que estava manualizado, eles não faziam. Nós tínhamos lá um técnico chamado Sampaio, que era uma pessoa do nível de inteligência, e ele fazia aqueles projetos e dava certo, entende? Muito na base do empirismo e tudo. Para você ter uma ideia, a seção do vertedor era definida pela seção máxima do rio. Que só uma coincidência seria realmente coincidente, né? Então, eles tiravam a seção, em vez de fazer o Aguiar, eles tiravam a seção e colocavam como, certo? O volume, eles tinham uma ideia pelo tamanho do rio e tudo, certo? Mas eles faziam o projeto direitinho e tal, cubava aquilo e executava, tá certo? E depois, quando eu criei aqui a Geonorte, eles me contratavam para projetar e para supervisionar. Mas o Sampaio continuou fazendo os pequenos açudes, que o pessoal dos prefeitos pediu e tal, ele continuou fazendo. O Lucena veio da SOEC também, o Lucena? O Lucena veio da SOEC, era desse grupo, e era de poço, era geólogo de fazer poço. O Lucena não fazia barragens. Certo? Eu tive num congresso, eu acho que em Recife, e assisti um curso, uma palestra de um geólogo chamado Guy Bordeaux, um francês radicado no Brasil, que tinha uma publicação muito interessante sobre barragem, sobre projeto de barragem. E eu, então, convidei o Gui para dar um curso aqui no Ceará. E ele deu um curso para o pessoal das empresas e tudo, mas dirigido para o pessoal da SOEC que tinha ido. E esse pessoal da SOEC que fez esse curso foi quem foi fazer a base da SOIDRA, tá certo? E ainda hoje tem por lá. Em vez de quando eu olho lá na SOIDRA, encontro um daquele tempo ainda, tá certo? Então era só fazer, porque esse pessoal foi importante, dá a impressão que nós criamos a Secretaria do Zero, não é verdade, nós tivemos esse respaldo, esses três órgãos, da CEPA, da SOEC, e esse outro que era uma espécie do IBGE cearense. Que deu origem, foi para uma parte para a FUNSEMI, e outra parte deu origem à CEMAS. Exatamente. Tem até um amigo nosso, que eu estou esquecido o nome, que foi responsável pela criação de quase todos os parques estaduais aí pelo interior. Ele era oriundo desse órgão. E ele não foi para a secretaria, ele foi para CEMAS. Para a CEMAS. A CEMAS está em 1987. Aí, nessa linha, inclusive, é o seguinte, eu até... o pessoal da CEPA, para mim, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, teve um papel, acho que, muito grande. Por exemplo, você tem o Ramon, né, o Braulio, você teve depois a Rosana Garjuli, fazendo concurso para a COGE, o Luiz Carlos Pontes foi o primeiro presidente da COGE, era CEPA, o Peixoto, que também foi CEPA, foi o primeiro diretor de planejamento, né? Eu tinha esquecido do Peixoto, uma grande colaboração. Então, assim, eles vieram e contribuíram, eles tinham uma formação muito boa do ponto de vista de política pública e planejamento. Então, acho que a CEPA é um capítulo à parte que antecipa o sistema de recursos hídricos, né? Acho que é uma coisa onde nós não tivemos apoio realmente foi na área de hidrologia, porque nós não tínhamos... Esse pessoal não trabalha. Claro que o Braulio sabia, o Ramon sabe, mas não era a área de expertise deles, tá certo? Por isso que houve a preocupação de a gente contratar com as empresas locais. Tá certo?
Entendi. Contratar com as empresas locais, tá certo? Deixa eu lhe contar outra coisa aí para ficar esse folclore ficar registrado. No final de 87, o Magalhães estava um pouco desgastado. Eu não sei nem se ele terminou o governo Tasso, se ele ficou até... Não, ele saiu também logo depois, de 88. Pois é, o Magalhães estava um pouco desgastado. O secretário que era da Casa Civil do governador era o Sérgio Machado. O Sérgio Machado tinha assumido, tinha trazido para ele muito dos trabalhos de planejamento e tudo, tá certo? E o Magalhães continuou, fez a parte técnica dele, de planejamento, que você sabe melhor do que eu, que foi extremamente valiosa, né? Mas em termos de administração, de comando, certo? Ele estava meio... E ele promoveu uma reunião no final do ano para fazer uma avaliação, para cada secretário fazer uma avaliação, uma autocrítica, uma avaliação da sua secretaria, tá certo? E o Liberato, que era uma pessoa que tinha mais ambiência nesse mundo de política, disse, Miranda, tu vai no meu lugar. Tu gosta do Magalhães, tu vai no meu lugar, certo? Aí lá vou eu para essa reunião, né? Quando eu cheguei lá, rapaz, a reunião era uma reunião de autocrítica, era para cada secretário dizer o que não tinha conseguido fazer, o que tinha de errado na sua secretaria. E alguns secretários falaram, tal. Quando chegou na minha vez, eu disse, olha, eu sou subsecretário, essa autocrítica tinha que ser feita pelo secretário. Não cabe, tá certo? Como é que eu vou fazer aqui crítica à minha secretaria? Estou fazendo ao meu secretário, que é meu chefe, né? Então, agora, eu queria fazer um comentário, certo? Sobre o governo em geral. Eu acho que nós estamos assumindo uma posição muito maniqueísta. Nós somos os bons e os outros são os maus. Tá certo? E eu tinha trabalhado para os outros governos, sabia da qualidade de pessoas que estavam nos outros governos, que tinham estado, e que estavam todas no ostracismo. Tá certo? Estavam todos no ostracismo. Pra você ter uma ideia, aí fazendo um parênteses, a minha secretária eu conhecia porque tinha trabalhado na SOEC e tinha sido secretária do Luiz Marques. Tá certo? Então, quando eu cheguei já no meio do ano, eu precisava de uma secretária e ela foi lá me visitar, certo? Dizer que estava encostada em algum lugar e que gostaria de trabalhar comigo. Eu digo, rapaz, você vai ser minha secretária. E foi ótimo, porque como ela tinha sido secretária do Luiz Marques, era presidente da Associação das Secretárias, ela me deu um destaque que eu não tinha, nem merecia. Você sabe que no serviço público tem essa hierarquia. Quando você liga para outro, o mais importante só atende depois que você está na linha, né? Certo? Isso faz parte da... Certo? Ela botava todos os secretários me esperando na linha. Eu nunca liguei para um secretário que quando... Tá certo? Porque ela tinha moral com as outras secretárias. Dizia, não, meu secretário veio dos Estados Unidos para cá para ajudar o governo, não vai ficar esperando no telefone, não. Pode ser o secretário na linha. Tá certo? Mas aí, e essa moça foi trabalhar comigo porque tinha sido secretária do Luiz Marques, tinha sido colocado no ostracismo. Certo? Então, eu fiz esse comentário, olha, tem tanta gente boa aí, nós não precisamos nos afastar disso, desse maniqueísmo e tal. Isso é uma falha do governo, uma coisa que precisa ser corrigida. Aí, nessa hora, entra o secretário de Cultura, que entrou atrasado na reunião. E me viu fazendo essa crítica muito dura, muito sincera, em bons termos, ao governo do Estado. Ele pensava que estava todo mundo no mesmo tom. Sentou, e o seguinte foi ele, e sentou o pau no governo. Semana depois ele estava demitido. Eu levo essa culpa na consciência de ter induzido ao secretário de Cultura a ideia de que ali se estava fazendo meia-culpa geral do governo. Certo? Mas isso é só um folclore, eu acho que a gente pode voltar, então. Ainda tem aí uns 20 minutos. Você comanda. Aí, nesse caso aqui, professor, assim, como o senhor já sinalizou, caminhando para o fim, né, da nossa conversa,
Mas você fica à vontade, eu estou aqui. Não, tranquilo. Eu acho que tá você ótimo. sabe uma coisa que todo tem mundo muitas gosta de falar. histórias, né? Eu estou escolhendo aqui só um trajeto, uma variante, né? Podia ter outras variantes, que tem a variante da UFC, tem essa outra variante ainda da consultoria que a gente explorou e até que leva a questão de segurança de barragem, que é motivo para outra gravação nessas duas. Mas aí tem uma questão que eu acho que é importante aqui a gente gastar essa meia hora que nos resta ainda, sobre essa questão da UFC e dessa relação são duas coisas que eu queria que o senhor comentasse. Uma, a triangulação da UFC com a consultoria com o Estado, que ficou já claro, mas se eu quiser dizer alguma coisa. E o outro, que aí resgatando talvez uma memória mais longa do processo, é o próprio departamento de área hidráulica e ambiental, hoje, né, esse nome agora, né, antigo departamento de área hidráulica, eu me recordo que é DC3, eu acho, eu não sei qual era o nome lá no início, lá que o senhor pode lembrar depois qual era o nome que ele tinha, e a ligação com o DENOX, e talvez um pouco da memória e desse sistema instalado se deve talvez essa relação também com o DENOX, por conta da consultoria. Por exemplo, a Cirac foi viável aqui por conta de obras que o senhor já sinalizou, como o Gurgueia e outras obras de irrigação que estavam associadas, muitas delas ao DENOX, né, as construções de barragens, etc. Como é que essa questão Estado, consultoria e Estado agora pensando olhando pela UFC e olhando essa linha Estado e olhando a linha DENOX. Como é que ficou a universidade nisso? Primeiro, nós tínhamos os professores do DENOX, né, que era o Vieira, o Gouveia, o menino, eu lembro já o nome dele, tinha o diretor-geral do DENOX, que era nosso professor também, o nome está me falhando, eu tenho todos esses nomes na memória, mas... Certo? Inclusive, é uma das coisas que eu lembro, assim, como a escola de engenharia era diferente. Eu fiz uma viagem da escola, no ônibus da escola para Quixadá, e fui sentado no banco ao lado do diretor-geral do DENOX, tá certo? Conversando com ele, quer dizer, qual é o aluno hoje na escola de engenharia que tem acesso, né? Houve certo? O professor Genésio. Professor Genésio, tá certo? O Amauri, tá certo? Como nós tínhamos também professores que eram do DNR, na área de estrada, tá? Mas o DENOX colaborou com esse grupo de professores, tá certo? E aí vem um detalhe, quando nós abrimos o curso de especialização em recursos hídricos, hidrologia e recursos hídricos, que começou com uma especialização, veio o pessoal do IPH, lá de Porto Alegre, das primeiras disciplinas, depois transformou no curso de mestrado, aí já com o trabalho do Walter e do Suetônio, criando esse curso, certo? Surgiu uma coisa interessante. Nós começamos a ter, na área de consultoria, técnicos mais capacitados em áreas específicas. O que nós tínhamos antes, que eu sou ainda um remanescente disso, era vamos dizer, o barragista. O barragista fazia tudo. Dimensionava concreto, dimensionava a parte geotécnica, a parte hidráulica, a parte de recursos e de hidrologia, tá certo? Mas com os cursos de mestrado começando a acontecer no Brasil, começou a aparecer aqui aquele especialista. Então, esse pessoal, os professores que estavam na universidade, começaram a ser chamados para prestar serviço às empresas. Então, você tem aí essa primeira grupo de professores antigos que não prestavam essa consultoria, porque eram professores já conceituados e já estabelecidos na vida, mas começaram a chegar esses professores novos, tá certo? E aí tem um detalhe interessante que eu acho que é bom de chamar a atenção. Quando houve a reforma universitária em 68, nós tínhamos um grupo grande de geólogos na universidade. E foi criado o departamento de geologia. Mas esses geólogos eram ligados à engenharia. Tá certo? E eles disseram, não, nós não vamos para geologia, não, que era um departamento sem prestígio e tudo. Nós vamos ficar no curso, no Centro de Tecnologia, que é a escola de engenharia.
e foram colocados no nosso departamento. Tá certo? É o menino que eu já falei, o Amauri, o menino, o alemão, o Gerard, o Otto Gerard, tá certo? Tinha mais um. Então, nós recebemos no departamento uns 3 ou 4, se eu não me engano, eram 4. Depois, se eu puxar pela memória, eu vou me lembrar. 4 professores de geologia ou de laboratório que vieram para o nosso departamento. E nessa época eu já era professor e já estava puxando a questão da geotecnia e tal, mas eu tive uma consciência de que nós não teríamos condições de ter um grupo forte de geotecnia e hidrologia ao mesmo tempo. Hidrologia já tinha partido na frente com o trabalho do Suetônio e do Walter, e com o Vieira e com os professores do Denox que estavam lá. Certo? Então, eu abri mão de todas essas vagas, certo? Para recursos hídricos. Todo esse pessoal foi... A minha ideia na época era o seguinte: Recife tinha um bom núcleo de mecânica do solo, de geotecnia. Então, eu passei a fazer parte desse grupo. Eu me sentia como se fosse do grupo do Nordeste. E eles me prestigiavam, me convidavam e tudo, tá certo? Eu dizia, não, nós vamos fazer aqui no Nordeste um grupo forte de geotecnia em Recife e um grupo forte de recursos hídricos e hidrologia no Ceará. Então, essa ideia foi boa porque permitiu que todos os professores fossem entrando na área de hidrologia e recursos hídricos, que fortaleceu muito o departamento nesse setor. Também o pessoal soube reconhecer depois. Você vê que nos últimos 10 anos, eles meio que devolveram essas vagas e nós estamos hoje formando um bom grupo de geotecnia. Tá certo? E eu participei dos concursos e ajudei tudo. Eu acho que houve uma... Tá? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é isso, é que a presença desses técnicos mais especializados, que o hidrólogo, o hidráulico, o certo geotécnico, completava o conhecimento das instituições que geralmente tinham pessoas no nível, tipo o Cornélio Diógenes, era um coordenador, o Pardayan, tá certo? Era um coordenador, o Sila, certo? Eles tinham aquele conhecimento geral, mas para enfrentar os novos desafios de projetos mais elaborados e tal, mais exigentes, eles foram indo buscar na universidade esse complemento, certo? Então foi muito bom essa fase, que essas empresas se fortaleceram pela presença dos professores e deram aos professores uma experiência prática. E isso é que eu acho que é um ponto importante, tá certo? E depois, com a redução dos trabalhos do Denox, o Estado cresceu, se fortaleceu, vieram as obras estaduais, onde essas consultorias se dedicaram. E floresceram até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, quando nessa crise monstruosa que nós passamos, elas foram vamos dizer, se esvaziando, né? Primeiro a Cirac fechou, depois todas as outras foram sofrendo um processo de esvaziamento. Hoje, basicamente, em atuação tem a KL e a EGSoft. Pessoal, assim, só nesses últimos minutos aqui, uma passada rápida nesse período que o senhor teve na CAGES, né? Que de 99 a 2001, acho que teve uma ação importante, porque eu acho que o Ceará, nesse período todo, a partir da Secretaria, depois de 93 com a COGÉ, criou um sistema de recursos hídricos para administrar essas águas dos reservatórios, esses conflitos de uso da água entre irrigação, abastecimento, né, tomar de conta da água do território. Acho que tem tido até um bom sucesso em torno disso. Mas tem uma parte do Ceará que não, ainda que eu chamo das terras secas, da população difusa, que ainda está ainda é muito, tem um nível de segurança hídrica muito baixo, né? Tem uma insegurança hídrica elevada, que essas são as populações rurais difusas. E na CAGES teve uma experiência importante nessa direção, que foi o CISAR. E o senhor estava lá na CAGES mais ou menos nesse período também, né? E com o CISAR. Como é que foi isso? Eu acho que é uma questão interessante, ainda que a política de águas ela não foi a esse nível, né? De começar a conversar com o saneamento na população rural difusa, e ainda tem os pequenos reservatórios que estão associados também a
essa questão dessas ações mais difusas no território. Então, duas coisas que me vieram aqui. Uma era, se eu falar um pouco sobre a CAGES, e lembrar até que a gente não citou, mas pequeno reservatório também é importante. Eu me lembro que em 94, você e Rogério Menescal estavam subindo a Serra de Guaramiranga por conta do arrombamento de uma barragem de 0,2 hectômetros cúbicos, 200 mil metros cúbicos, 0,2 hectômetros cúbicos, que tinha gerado arrombamentos em cascata lá, tinha morrido 2 pessoas, né? Então, destruiu uma casa e morreu pelo menos uma criança, eu me lembro. Uma criança, né, que foi levada e tudo. Então, em 94, nós estávamos subindo a serra para olhar isso aí, eu, você e Rogério. Então, pequenas intervenções são importantes, mas meu foco aqui era até CAGES, mas me lembrei de pequena obra, me lembrei da pequena açudagem também. Então, como é que... Essa barragem, Assis, era uma barragem construída ainda no tempo do Império, barragem muito antiga, o pessoal disse que construída com trabalho escravo, que tinha um vertedouro que era uma canaleta, uma vala aberta no solo, que desviava a água do reservatório e jogava num ponto que voltava para o rio. Tá? E o proprietário, que por sinal era professor da universidade, mas não do nosso centro, ele resolveu altear a barragem, tá certo? E fez em cima da barragem, ele fechou o tal vertedouro, tá certo? Que era essa saída d'água, e em cima do muro da barragem, que era uma barragem de alvenaria, ele construiu para um dique de terra, tá certo? E o que aconteceu foi que no dia que a barragem encheu, passou por cima desse dique de terra e deu aquela enchente e destruiu o resto da barragem. Mas vamos falar da CAGES, esse é um tema também. Quando eu cheguei na CAGES, o presidente que me convidou era o Edinardo Rodrigues. Falar nisso, talvez um dos maiores administradores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E eu encontrei na CAGES um clima muito ruim ainda contra a COGÉ, contra a SRH. Por quê? A CAGES tinha as suas barragens, tirava a água a preço zero, tá certo? De repente, o governo do estado toma essas barragens, dá para a COGÉ e a CAGES passa a ter que pagar por essa água. E ainda tinha um problema de território, porque ali onde é a ETA Gavião, ali é o açude Gavião. E, de repente, aquilo passou a ser de domínio da COGÉ na princesa dos olhos deles, que era a ETA Gavião. Certo? E havia conflito de limites e tudo, havia certo? E as gerências da CAGES no interior não se relacionavam com a COGÉ e não se relacionavam com os comitês de bacia. Certo? Nessa ocasião, nós fizemos uma reorganização, criando as chamadas unidades de negócio da CAGES. E eu expliquei para o Edinardo, ele aceitou, que nesse momento os comitês já estavam tomando força e já estavam se sentindo, começando a haver conflito de distribuição de água. Certo? E o Edinardo aceitou e nós fizemos a redistribuição administrativa da CAGES, procurando acompanhar a da COGÉ, através das unidades, das regiões hidrográficas, como você chama hoje. Tá certo? Tanto quanto possível. Tem limitações. Primeiro, porque nós não podíamos fazer o mesmo número de bacias. E depois também porque a CAGES trabalha no nível municipal e as bacias são delimitações naturais. Tá certo? Mas isso teve um grande efeito. Certo? Quando eu saí da CAGES, todos os gerentes da CAGES já participavam dos comitês de bacia. E começou a haver um relacionamento próximo dos gerentes da CAGES com os gerentes da COGÉ, tá certo? Esse foi um grande ganho, que agora, no planejamento do será 2050, foi a falha mais séria que nós sentimos na administração pública estadual, foi isso. Cada setor do estado tem a sua delimitação diferente. Então,
não existe nenhum relacionamento direto de um gerente de um setor com o outro, porque ele teria que ter esse relacionamento com 4, 5 pessoas, então não acaba tendo com ninguém. Se atuasse na mesma área, saúde, educação, certo? Haveria isso que houve com a CAGES. Tá certo? Aí vem o CISAR. O CISAR só existia em Sobral e era comandado pelo banco alemão KfW. KfW. E eu decidi ampliar o CISAR para o restante do Estado. E os nossos fiscais do banco KfW que vieram aqui, porque eles ainda mantinham lá em Sobral 2 técnicos dele, dando apoio ao CISAR de Sobral. E estavam negociando com o governo do Estado o CISAR do Baixo Jaguaribe. Certo? E eu expliquei para ele que nós íamos criar CISAR no restante do Estado todo. E eles não concordaram. Certo? Eles não concordaram. E eu estava forte nessa discussão, porque eu já tinha uma pessoa muito boa que eu tinha trazido de Crateús, que era gerente de Crateús, para tomar conta dessa parte de saneamento rural, que é o Helder Cortez. Certo? E eu tinha mandado o Helder a Sobral fazer uma inspeção do que estava havendo lá no... Certo? Porque a CAGES de Sobral era brigada com o CISAR de Sobral. Certo? E o Helder foi lá e viu que havia uma desorganização total, uma promiscuidade, do que você possa imaginar entre esses alemães e as pessoas do CISAR. Tá certo? Então, eu tinha elementos, discuti com esses 2 representantes, não os lá de Sobral, os 2 que vieram da Alemanha, de 8 horas até meio-dia na CAGES, tentando convencê-los. Porque eu não precisava deles, não, porque eu ia abrir o CISAR nas outras regiões da CAGES sem precisar deles. Mas qual era meu medo? É que eles rompessem a negociação com o Estado sobre o Baixo Jaguaribe. E eu tentei convencer. Quando chegou 11 horas, eu senti que não ia se resolver, aí pedi licença, fui ao Ednardo e expliquei. O Ednardo disse, Miranda, traga eles aqui antes de ir embora. Quando chegou meio-dia, eles disseram, não, nós temos que pegar o avião, vamos para Recife, não sei o quê. Tudo bem, o presidente quer falar com vocês. O Ednardo recebeu eles em pé, não deixou eles sentar, deu um par de grito neles, tá certo? E botou eles para fora e eles foram embora, tá certo? Apavorado com aquela reação do... Certo? Que era meio que um teatrinho, eu já tinha combinado. Né? E foram para Recife. O contato deles aqui era o menino, o gaúcho, meu amigo, foi depois até diretor, ficou no meu lugar quando eu saí da CAGES. Era meu assistente e ficou como diretor. Mário Fracalossi. Aí eu cheguei em casa às 6 horas da noite, me telefona o Mário Fracalossi. Professor, os alemães estão voltando, não foram para a Alemanha, não. Eles estão voltando, vão chegar às 10 horas e queriam saber se podiam se reunir ainda hoje. Digo, vamos nos reunir. Aí fomos para aquele restaurante sobre o mar, sobre as ondas que tinha na praia de Iracema. Certo? Começamos a nossa reunião lá por volta de 11 horas da noite, às 2 horas da madrugada chegamos num acordo. E eles concordaram e nós estendemos o CISAR para o restante do Estado. E o Helder teve a missão de criar todos esses CISAR, que ele fez com muita dedicação, com muita competência. Eu acho que se não fosse o Helder naquela posição, não teria feito, porque o Helder é uma pessoa dinâmica, que sabe lidar com as pessoas, tá certo? E cada criação do CISAR era uma solenidade bonita. Eu me lembro que eu fui, acho que era em Quixeramobim, ou foi Tauá, uma cidade que tinha uns casarões bonitos. Rapaz, ele conseguiu um casarão daqueles, e a solenidade foi tocante, rapaz. Nós ficamos no escuro numa sala, aí entrou uma moça com a vela, e foi acendendo as outras velas, rapaz, e foi clareando o ambiente. Foi uma coisa assim tocante mesmo, sabe? E com isso nós criamos CISAR em todas as regiões, certo? E agora, nessas peregrinações que eu fiz aí do Ceará 2050, onde eu chegava, estava o CISAR para me receber. Tá certo? O Helder, eu avisava, eu estou indo.
chocou. Toda reunião que a gente fazia tinha representante do CISAR. Certo? E agora nós temos uma possibilidade, tá certo? Com esse água doce, tá certo? Que ia passar pelo mesmo problema do sistema de abastecimento antes do CISAR, que a ideia era entregar a administração do água doce à comunidade, que foi o que motivou a criação do CISAR, foi isso, porque os primeiros sistemas foram entregues à comunidade e foram destruídos em pouco tempo, ou então se transformaram em propriedade particular. E, como por coincidência, eu sou padrinho da Maria Luísa Fontinelli, que é a representante do Água Doce aqui no Ceará, eu fiz um contato com a Secretaria de Recursos Hídricos, com a CAGES, com o CISAR, com o Helder, fizemos algumas reuniões e a manutenção do Água Doce passou para o CISAR. Tá certo? Então, nisso aí, eu acho que foi uma boa coisa que tende um esforço grande de tentar resolver esse problema que você levantou, que é o abastecimento, a garantia de abastecimento para essas comunidades dispersas no sertão. Certo? O CISAR é a solução para a distribuição de água, e o Água Doce, que dessaliniza a água, resolvendo aquele problema do governador Vigílio Távora lá na década de 70. Tá certo? Eu imagino que se juntar recursos do governo federal para instalar os dessalinizadores junto com o CISAR, nós vamos poder distribuir água para todas essas comunidades que ainda hoje têm problema. Porque poço escavado, todas elas têm. Agora a água é salobra, certo? Não pode ser consumida. Ela é distribuída para higiene, para lavagem de panela, de roupa, de tudo, mas não pode ser consumida. Tá certo? E a ideia que nós vamos discutir daqui a pouco, se você ainda tiver paciência para tanta conversa, é ver como é que a gente pode fazer um projeto de pesquisa para dar um destino à salmoura dos dessalinizadores do Água Doce, que estão sendo usados para a criação de peixe, para algumas plantas, mas no final aquilo é descarregado na natureza. E aquilo é cumulativo, e vai ser um problema. Então, se a gente pudesse dar um destino à salmoura, aquele resíduo, tá certo? Que eu imaginei podia ser complemento de ração para o gado, somente para a pecuária leiteira, que está tendo um desenvolvimento muito grande no Ceará. Tá certo? E o gado consome o sal e absorve. Então, nós teríamos um destino. Mas, como o Teixeira falou, ele não quer que a gente vá a partir do zero. Ele quer que a gente veja primeiro o que está sendo feito, o que é que já tem de conhecimento aí pelo Brasil. Eu acho interessante que as transições de nossas conversas são muito suaves, né? Acho que tem uma função de suavização, que a gente já está chegando ao fim dessa nossa entrevista, mas eu vou encomendar mais duas, usufruindo do privilégio de nossa amizade. Uma é sobre essa questão da política de segurança de barragens, que eu acho que em um determinado momento é importante ouvir o Rogério Menescal. O Rogério é muito importante. E até, em certa medida, não é do Ceará, mas quem sabe até conversar um pouco com o Canário, mas acho que você, Rogério Menescal, o Ernesto Pitombeira, passou também, num determinado momento, sendo seu parceiro na área de hidráulica, na questão de segurança de barragem, quando o Rogério ainda estava no Ministério da Integração Nacional. Acho que esse é um capítulo que nós vamos ter que resgatar um pouco mais à frente. E essa questão da UFC, né? Porque tem algumas perguntas que ainda restam da UFC, inclusive ligação toda a evolução do centro de tecnologia, centro de tecnologia deixando de ser, se tornando centro de tecnologia, deixando de ser escola de engenharia, passa muito pela sua gestão, né? E algumas dúvidas, inclusive, que a gente tem com relação à questão que o Denox, ele teve essa influência no nosso departamento, e também teve um outro grupo do Denox que foi para o Centro de Ciências Agrárias. E aí eu queria, se o senhor tivesse alguma memória, mas é mais na frente, outra conversa que a gente vai ter sobre a UFC. Vou encomendar duas conversas mais na frente. Não vou... eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar, mas eu acho que essa nossa conversa, eu acho que foi muito esclarecedora. Eu acho que levantou pontos extremamente importantes para a história dos recursos do Estado, né? Eu queria agradecer imensamente o senhor ter
nos dado essa entrevista. Acho que contribui muito para a memória do sistema de recursos hídricos. Tá certo? Professor Miranda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, a Sandra, tá certo? A paciência de ter me ouvido, tá certo? Um privilégio. O tempo vai passando, Assis, a gente vai ficando, a vida vai se tornando muito longa, tá certo? Tá certo? São muitas histórias, muitas lembranças, muitas coisas, mas graças a Deus, por onde eu passei, deixei pessoas como você, amigos, pessoas que têm carinho comigo, tá certo? E que por quem eu tenho muita admiração, porque são geralmente pessoas que brilharam na vida, que estão brilhando nas suas atividades. E só me resta também agradecer, e no que eu puder, se você quiser conversar, ou mesmo, não precisa ser assim uma entrevista, a gente pode sair um dia para almoçar ou jantar e conversar à vontade. É isso, tá certo? Com certeza. Eu quero deixar essa memória gravada. Porque, assim, algumas histórias até eu sei, você já me contou, outras eu não sei, aprendi muito hoje também, tinha coisa que eu não tinha essa informação, mas eu acho que eu quero deixar gravado para o futuro, né? A gente tem história, né? Eu acho que se a gente não reconhece a nossa história, a gente não consegue construir um futuro minimamente sustentável. Tem que saber por onde a gente andou, né? Então, essa memória eu acho que é fundamental. Muito obrigado, professor Miranda. Vou encerrando aqui essa nossa. Agradeço a Sandra. Até logo, Sandra. Muito obrigado também. Um prazer. Vou agora concluir aqui a nossa gravação e a gente continua um pouco aqui nos bastidores. Ok.